Nosso boa noite a todos. Boa noite a quem nos acompanha à distância, pela internet, pelo Facebook do Pátria do Evangelho, compartilhado com a comunidade Vida Nova. Tenham todos também uma ótima noite. Estamos dando início à nossa reunião da noite e hoje nós vamos falar um pouco sobre oração. Já que o tema é oração, vamos fazer a nossa prece, né? Eu convido a todos a mentalizarmos Jesus, o nosso Mestre, Deus, nosso Pai, Divino Mestre Jesus. Todos nós nos encontramos reunidos nesta casa bendita, onde aqui já se fizeram as suas energias, o seu amor a envolver esse ambiente, juntamente com os teus prepostos, com a direção espiritual do Pátria do Evangelho, que nos proporciona toda essa harmonia, toda essa paz, toda essa luz. Que cada um de nós possamos aproveitar este momento, que aqui estamos, para urir dessas forças, dessas energias, e ao sairmos daqui, que possamos levar algo de bom em nossos corações e compartilhar com todos aqueles que caminham conosco na presente jornada. Permiti, Senhor, que os teus prepostos possam visitar todos os nomes que constam nas nossas listas de preces, nos nomes que foram deixados no caderno de preces na noite de hoje. Que possamos também, Senhor, sermos auxiliados para encontrarmos as melhores palavras, a fim de encontrarmos as melhores explicações dos textos que vamos estudar na noite de hoje. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para iniciarmos mais essa atividade. Sê conosco, que assim seja. Então, a lição que a gente reservou está no livro Caminho, Verdade e Vida, é a lição 167, psicografia Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O nome da lição, como está dizendo, né, é na oração. A oração, ou prece, ou vibração, ela é muito importante nas nossas vidas. Jesus deu o seu grande exemplo fazendo as preces várias vezes ao dia e até à noite. Os discípulos muitas vezes encontravam um mestre solitário fazendo preces. Então, com o exemplo do nosso mestre Jesus, nós que somos simples mortais, precisamos muito mais da prece do que Jesus. Se Jesus, Espírito perfeito, Espírito de luz, a fazia várias vezes ao dia e à noite também, imagine nós, né? Então, nós que somos imperfeitos ainda, mais necessitados nós somos. Mas Jesus nos deixou essa grande lição, esse grande legado para nós. Mas o que Emmanuel quer nos dizer aqui nesse texto? Como será que nós estamos orando? Será que é de coração? É de palavras? Como que é a nossa oração? É isso que nós vamos entrar no texto de Emmanuel na noite de hoje. É a qualidade da nossa prece, é a qualidade da nossa conexão com Deus, com os espíritos de escola, com Jesus. E como sempre, Emmanuel sempre começa com uma frase bíblica, né? E essa frase é essa: Senhor, ensina-nos a orar. Quem tem a Bíblia está no capítulo 11, versículo 1. Os discípulos de Jesus sempre viam o Mestre em orações, como eu disse, várias vezes ao dia e às vezes à noite também. E eles ficaram assim curiosos, né? Senhor, nós também queremos orar. Então Jesus, nesta passagem, ensina a eles a oração do Pai Nosso. Depois a gente vai fazer um pequeno comentário sobre a oração do Pai Nosso. Mas o que Emmanuel quer nos dizer? A prece, segundo Emmanuel, nos círculos do cristianismo, caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações,
porque existem crentes de todos os matizes nos vários cursos da fé. Então, dentre todas essas religiões que tem o cristianismo, cada um faz a sua prece de uma forma diferente. Uns gritam, outros choram, outros ficam em silêncio. Jesus nos ensinou também a gente a entrar no nosso recinto secreto, no nosso quarto, e em secreto conversar com Deus, o nosso Pai. Mas será que Deus vai ouvir só esses que entram no quarto secreto? E aqueles que gritam, que choram, que estão angustiados, será que Deus não vai ouvir? Deus não faz acepção de pessoas e também não faz acepção de preces. Então nós não vamos aqui falar nem quem age de um jeito, nem quem age do outro. O importante é que cada um tenha a sua forma de se expressar, de se comunicar com o nosso Pai Celestial. O mais importante de tudo é se isso é de coração ou é só de palavras. Então, conversar com o nosso Pai é sentimento, sempre. E Emmanuel também diz assim: os seguidores inquietos reclamam a realização de propósitos inconstantes. Então, são as maneiras diferentes de fazer a prece, que nós não colocamos coração, não colocamos sentimento e colocamos as coisas do nosso interesse, né? São realizações de propósitos inconstantes, significam que a gente procura a prece somente quando a gente está com dificuldade, quando acontece algum problema na nossa vida, alguma dificuldade. Aí nós vamos fazer a prece. Eu estou necessitado, então eu vou procurar a Deus. Não é assim que funcionam as coisas. São desejos egoísticos nossos, né? Ou só de acordo com a nossa necessidade. Quando nós temos algo de bom para fazer, a gente não faz, se esquece do plano divino. Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. O que são caprichos inferiores? Senhor, espíritos superiores, qual número vai dar na loteria hoje? Com quem que eu vou casar? Quantos filhos eu vou ter? Vai ser homem? Vai ser mulher? Meus filhos vai ser... São caprichos inferiores. Querer saber o futuro. Para que isso? Para que pedir isso em prece? Não é para isso que nós estamos aqui. Outras coisas, os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. Senhor, a pessoa que me xingou, penaliza ele, faz o mal para ele, como se só nós fôssemos filhos de Deus. Os outros não são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. Todos nós somos irmãos. E se Deus tem que punir os nossos irmãos, também tem que punir nós, porque a gente também é pecador e bastante. Não é pouco, não. Somos bastante pecadores. Os tristes perdem a solidão com ociosidade. Tá? Nós, na nossa prece, na nossa tristeza, né, buscamos a solidão, porque eu quero ser solidário. Não é para mim conversar com Deus em solidão? Sim, conversar com Deus na solidão é uma coisa. Eu vou fazer a minha prece, em particular com Deus, mas não vou viver na solidão. Porque cada vez que eu estou solitário, eu fico com mais ociosidade e com mais tristeza. Então é necessário que a gente possa fazer alguma coisa. Um trabalho edificante, numa casa espírita, num lugar onde exista a prática da caridade, né, que nos fortalece, que nos faz a gente crescer, né? Mas muitas vezes a gente busca escolher o trabalho. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E não o trabalho que precisa. Tem tanto trabalho que precisa ser feito, e às vezes a pessoa chega aqui na casa espírita, mas eu quero fazer aquilo. Eu não estou precisando daquilo, eu estou precisando de outras coisas. E muitas vezes, então, a gente fica escolhendo o trabalho. A gente precisa ver a necessidade dos lugares que a gente está, para a gente se oferecer a fazer aquele trabalho. Outros na prece, né?
Os deserdados suplicam a morte. Acham que, como não acreditam na continuidade da vida, acham que a morte é a solução de todos os problemas. Já que eu não consigo resolver todos os meus problemas, é melhor que eu morra. Pelo menos eu vou ficar livre de tudo isso e não vou precisar mais resolver problema nenhum. Lê do engano. Porque nós só estamos adiando o problema de hoje para amanhã ou para uma outra encarnação, com certeza. Então, o problema nosso, nós vamos ter que resolver, ou nessa encarnação, ou em outra encarnação, mas o problema que eu tenho que resolver, eu vou ter que resolver. O que cada um tem que resolver, vai ter que resolver. Então, não busquemos na morte a solução dos nossos problemas, porque eles vão continuar. Inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo, com alusão à boa marcha dos negócios que lhes interessam à vida física. Em suma, buscam a fuga, anelam somente a distância da dificuldade, do trabalho e da luta digna. Então, na prece, muitas vezes a gente só procura aqueles recursos mesquinhos, né? Só do lado material, mas a gente quer que se acomodar. Eu já pedi em prece, eu vou esperar que as coisas aconteçam. Não é assim que funciona. Deus ajuda quem cedo madruga, então nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que pôr as nossas mãos em atividade para que as coisas aconteçam. E nunca esquecer de agradecer a Deus por tudo aquilo que nós estamos conseguindo. Mas nós estamos conseguindo, mas nós temos que ajudar outras pessoas que estão também na mesma busca, no mesmo corre-corre que nós estamos tendo. Então, enfrentar a luta digna é com coragem. As pessoas costumam pedir a Deus soluções imediatas, e não é assim que funciona. Deus não atende às nossas vontades, e sim às nossas necessidades. Tudo no momento certo. Nem tudo vai acontecer na hora que a gente quer. É na hora que tem que acontecer. Ainda Emmanuel, Jesus suporta, paciente, todas as fileiras de candidatos do seu serviço, de sua iluminação, estendendo-lhes mãos benignas, tolerando-lhes as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Lógico, né? Jesus é o nosso irmão maior, nosso irmão perfeito. Ele entende quando as nossas queixas são descabidas, quando a gente está com alguma dor, com alguma doença. É necessário que a gente peça o auxílio espiritual. Mesmo que a gente não consiga aquela cura, mas a gente vai conseguir as forças necessárias da espiritualidade para que a gente vença aquela dificuldade. Como eu disse, Deus atende às nossas necessidades e não às nossas vontades. Então, Jesus conhece muito bem quando as nossas lágrimas são inaceitáveis, quando a gente reclama sem motivo, quando a gente chora sem motivo. Mas Ele também sabe que algumas vezes a gente chora porque a gente tem motivo, porque o coração está angustiado, porque a gente está muito triste, a gente está muito magoado. Jesus sabe discernir uma coisa da outra, quando essas lágrimas são importantes ou quando não são importantes. Então, Ele sabe da nossa condição inferior, então Ele tem muita paciência conosco. Muita paciência conosco. Muitos têm a felicidade ao seu alcance. Muitos de nós temos a felicidade ao nosso alcance. Mas nós escondemos essa felicidade no fundo do baú, trancamos com cadeado, jogamos a chave fora. Temos tudo para ser feliz, mas a gente quer continuar sendo infeliz. A gente tem que agradecer mais a Deus todas as circunstâncias que nos foi colocado na nossa vida e trabalhar essa circunstância. Uma planta que germina num determinado lugar, ela escolheu aquele lugar, ela floresce, ela cresce, ela fica bonita naquele lugar, porque ali foi escolhido para ela germinar e nascer.
assim somos nós. Nós não fomos jogados nesta ou naquela família, não. Nós nascemos naquele lugar, é ali que nós temos que florescer, é ali que nós temos que crescer, florir, que frutificar. Todavia, quando aceita alguém no discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma contemplada pelo Senhor. Olha o que Emmanuel diz aqui, né? Quando nós aceitamos o verdadeiro valor da prece, o verdadeiro valor da oração, o sentido da vida, o porquê que nós estamos aqui, entendemos a mensagem de Jesus, algo acontece dentro de nós. E o que será que acontece no íntimo da alma? Emmanuel também vai nos esclarecer. Cessam as rogativas ruidosas. O que é isso, né? O trabalho fraterno, ele começa. O trabalho de melhora, de reforma íntima nossa, se melhora. As ervas daninhas que estão dentro de nós começam a ser eliminadas para os ruídos. Né? A gente começa a se voltar para nós, olhar para os nossos defeitos e se melhorar. Acalmam-se os desejos tumultuários. O que são desejos tumultuários? São desejos inferiores, as coisas mundanas, tudo isso vai se acalmando, porque nós sabemos que a verdadeira vida é a vida espiritual, porque o corpo, a matéria, tudo isso vai ficar aqui. Não vamos levar nada disso. O que nós vamos levar aqui são as coisas boas e ruins que a gente faz. Que ao partirmos, nós possamos ser melhores do que quando aqui chegamos. Levar na nossa bagagem muito mais riqueza de coração, riqueza moral. Converte-se a oração em trabalho edificante. Trabalho edificante de serviço ao próximo. E quando nós estamos fazendo para o próximo, nós estamos fazendo para nós mesmos. Porque toda prece que nós fazemos com a intenção de não auxiliar o próximo, nós não estaremos nos auxiliando. Nós queremos o auxílio, nós temos que auxiliar o próximo. Emmanuel também diz: o discípulo nada reclama. Quando a gente reconhece o real valor da prece, o discípulo nada reclama. E o mestre, que é Jesus, respondendo-lhes às orações, modifica-lhe a vontade todos os dias, alijando-lhe do pensamento os objetivos inferiores. Os pensamentos inferiores, as coisas mundanas, as maldades, fogem dos nossos pensamentos, porque os espíritos de escola passam a nos orientar, nos cercar, e nós paramos de ter desejos de vingança, de maldade, de mágoa. Tudo isso vai se acabando, porque Jesus, pregado numa cruz, disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pregado na cruz. Nós, por muito menos, criticamos e xingamos o outro, o próximo, nosso irmão. E Emmanuel diz assim: o coração unido a Jesus é um servo alegre e silencioso. Então, que todos nós possamos ter esse coração unidos a Jesus, sejamos pacientes com todas as pessoas, não discuta, não brigue, procure viver em paz. O mundo já tem guerra demais, o mundo já tem desavença demais nos lares, nas ruas, na sociedade, já tem muita coisa ruim acontecendo, né? Então nós precisamos ser melhores para com as outras pessoas, para com nós mesmos. Então, paz, harmonia é o que todos nós precisamos neste mundo, e quando nós fazemos a nossa prece em comunhão com Jesus, é isso que nós estamos proporcionando. Um ambiente alegre, silencioso, harmonioso.
é o ambiente que a gente encontra quando a gente adentra numa casa espírita. Quando a gente faz essa prece nossa aqui, a gente sente essa paz, essa harmonia envolver cada um de nós. Mas sabemos que os embates da vida lá fora, a sociedade nos oprime, nos aperta, mas a gente tem que sair daqui fortalecido para enfrentar essa sociedade. Disse-lhe o mestre: levanta-te e segue-me. E ele ergueu-se e seguiu. Levantar e seguir a Jesus é fazer o que Jesus ensinou. É fazer o que Jesus determinou. Maria diz isso, né? Fazei tudo o que ele vos disse. Está num texto do Evangelho. Será que a gente faz? Na maioria das vezes, a gente não faz. Mas é necessário que nós possamos fazer isso, a começar dentro dos nossos lares. E depois disso a gente vai expandindo lá para fora, para os nossos vizinhos, para a sociedade e para o mundo. O texto de Emmanuel é aquilo, agora é comentário nosso, tá? A lição de Emmanuel nos ensina a analisar como está a nossa comunicação com o divino, com Deus, e a nossa transformação à medida que evoluímos espiritualmente. Todos nós estamos aqui e evoluímos. Todos nós, quando olhamos o nosso passado, a gente tem algo a se queixar de alguma coisa que a gente fez lá atrás. Todos, porque não existe santo aqui, né? Então todos nós, quando olhamos o nosso passado, a gente fala assim: puxa vida, eu me arrependo de ter feito aquilo, ou me arrependo de ter feito determinadas coisas. Tudo aquilo a gente não consegue mudar mais. A gente não consegue voltar ao passado e fazer diferente, mas a gente consegue fazer o futuro diferente. Então, tudo aquilo que foi um aprendizado para nós, que agora nós possamos colocar em prática de forma diferente. A oração deixa de ser uma via de mão única, cheia de cobranças, cheia de petitórios, né? E passa a ser uma sintonia que nos dá força e disposição para o bem. Muitas vezes petitórios que não se justificam. Muitas vezes a gente não está precisando daquilo. A gente está precisando só das nossas orações em agradecimento a Deus. Quantas vezes a gente levanta de manhã cedo, tumultuado com as nossas rotinas, e esquece de agradecer a Deus pelo dia, pelo sol, pelo ar, pela água, pelo alimento, pelo trabalho, por tudo que nós temos, pelo corpo que nós temos. Quantas vezes a gente já vai dormir, já morrendo de sono, ora, nem se lembra que Deus existe e esquece de agradecer a Deus pelo dia que nós tivemos, por tudo que aconteceu conosco, de bom e de ruim. Então é muito importante que a gente passe a fazer as nossas preces diariamente, principalmente de manhã e à noite, e ao longo do dia, todas as vezes que a gente sentir necessidade, pressionado por algum problema, por alguma coisa que não está dando certo, por alguém que nos xingou, por alguém que fez alguma coisa ruim para a gente, que nós possamos fechar os nossos olhos, conversar com Deus, conversar com Jesus, com Maria, com esses espíritos de escola, que com certeza a gente vai encontrar força e a gente vai encontrar ajuda. Então foi isso que Jesus quis nos passar com a oração do Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração muito completa, mas não adianta a gente ficar falando só da boca para fora, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, tudo assim muito rápido, e a gente não entende essas palavras. Então a gente precisaria entender o significado de cada uma dessas palavras. Quando Jesus fala Pai Nosso que estais no céu, ele não é Pai meu, é Pai Nosso, é de todos nós. Não é só dos espíritas, é dos evangélicos, é dos umbandistas, candombledistas, de outras religiões não cristãs, islâmicos. É Deus, é nosso Pai. Nós somos espíritos, nós somos irmãos. Então é nosso Pai.
Seja feita a sua vontade, a vontade de Deus e não a minha. Muitas vezes eu quero a minha vontade. Seja feita a minha vontade, não a vontade do Pai. Por isso que a gente tem que pedir a Deus e esperar o momento certo. Tudo que eu peço, eu sempre vou ser atendido nas minhas preces, mas não no momento que eu quero. É no momento que Deus entender que eu estou preparado para receber aquilo. Pode ser que eu não receba nem nessa encarnação, e nem na outra, só em outra. Mas Deus vai saber certinho o momento que eu vou receber aquela necessidade, aquele peditório meu. Então seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, aqui entre o nosso mundo, como nos mundos celestes. Né? O pão nosso, muitas vezes a gente pede o pão material, mas o pão espiritual, ele é o mais importante de tudo, que é o pão da nossa reforma íntima, é o pão da nossa melhora, né? Porque Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda a palavra, então todo o pensamento. Então os nossos pensamentos, eles são pão também, são coisas boas que fluem para dentro de nós. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como que Deus vai me perdoar se eu não perdoo o outro? Como que Deus vai me perdoar? Eu sei que Deus é bondoso, Ele é amor, mas a justiça divina está gravada em mim. Então, o próprio perdão que eu solicito, eu não consigo para mim porque eu não sei perdoar. Eu tenho que perdoar. Então, fora do perdão, fora da caridade, não há salvação. Isso a doutrina espírita nos ensina. Então, quando a gente reza a oração do Pai Nosso, é muito importante que a gente analise cada frase, qual é o sentido de cada uma daquelas frases, para ver se a gente está fazendo aquilo. Então, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem nos ofendido, e não nos deixe, Senhor, cairmos ante as tentações, ou diante das tentações. O que nós estamos pedindo? Senhor, diante da tentação, me ajude para que eu tenha forças, para que eu não caia nessa tentação. Para que o meu irmão, quando ele me xinga no trânsito, no trabalho, onde for, eu não devolva isso para ele. Eu também não xingue ele também. É não deixar eu cair em tentação. Que aquilo que ele me magoou, eu não devolva para ele em mágoa. Que essa espiritualidade possa me fortalecer para que eu não devolva tudo isso. Então, a gente precisa ir analisando cada frase do Pai Nosso, porque ela é uma oração muito rica e muito abundante. É uma oração que nos faz a ligação com o nosso Pai Celestial e um grande compromisso nosso com todos os nossos companheiros e companheiras de jornada. Lembremos disso. Então foi por isso que Jesus nos ensinou essa prece tão importante para todos nós. Perdoe sempre, porque é isto que Jesus espera de cada um de nós. Era isso que eu tinha para passar sobre Senhor, ensina-nos a orar. Quem tiver tempo e a Bíblia, está aí em Lucas capítulo 11, versículo 1. Vale a pena ler, tá, gente? Agora nós vamos para a segunda parte da nossa reunião.